Bom dia, essa é uma aula teste de Filosofia da Ciência para os alunos do curso de Biologia da Universidade Federal de Jataí. Vocês têm uma tarefa para concluir, que são algumas questões da obra de Gaston Bachelard. Gostaria que vocês desenvolvessem, o prazo é até amanhã, tá? São algumas questões sobre algumas ideias, frases gerais da obra O Espírito Científico, de Gaston Bachelard, que foi a última obra que nós estudamos, e trabalhamos. Dando continuidade à leitura de Karl Popper, que é esse livro A Lógica da Pesquisa Científica, nós queremos hoje gravar essa aula, porque amanhã eu tenho uma banca no mestrado, no mesmo horário da aula. Então, nesse momento assíncrono, nós vamos desenvolver essa aula, em que vocês vão assistir ao longo da semana, já que na próxima semana a gente começa já a estudar as revoluções científicas de Thomas Kuhn. Então, é muito importante vocês assistirem essa aula, fazer anotações. Espero que vocês já tenham feito a leitura desse texto na semana passada. Eu quero começar então com uma parte importante do texto que vocês já receberam, sobre algumas notas da vida de Karl Popper, né? Assim, a obra, sobre a qual a gente vai analisar, que é a obra de 1972, que é a sexta impressão revista da tradução para o inglês do original dessa obra, A Lógica da Pesquisa Científica, de 1934. Né? E na nota dos tradutores desse livro, que apresenta a obra completa, de Karl Popper, e todas as traduções, todos os aditivos da obra de Karl Popper, nós temos algumas notas dos tradutores a respeito das terminologias que eles desenvolveram para se adequar, primeiro, ao alemão, que é a língua original de Popper, que é austríaco, dessa obra de 1934, e que se adequa à linguagem da física, sobretudo a física quântica, na língua alemã e depois na tradução que foi feita para o inglês. Então, os tradutores justificam que muitas palavras foram necessárias serem criadas dentro da obra completa, da edição de 2013, que foi a segunda edição revista. A primeira delas foi a edição de 1975 no português, e a edição inglesa de 1972 e a versão alemã, sexta impressão, de 1973. Então os autores pegaram o melhor de Popper, vamos dizer assim, da obra em inglês de 1972 e o melhor do alemão 1973 e criaram, portanto, essa versão no português de 1975, revista no ano de 2013. Coube a Leônidas Regenberg fazer assim uma biografia atualizada, como vocês podem ver no texto, sobre Karl Popper. Como já falamos na aula anterior, é um cara que tem uma perspectiva de filosofia construída ao longo da sua vida, e devemos muito à sua esposa, a senhora Popper, pela reedição em 59 da obra A Lógica da Pesquisa Científica. Ele estava já entre a sua vida na Nova Zelândia e depois lá na Inglaterra, e ele então em 59 traz para a gente uma obra ampliada dessa obra de 1934. Foi um cara muito produtivo ao longo da sua vida na área da ciência. O seu primeiro livro é de 1945, A Sociedade Democrática e Seus Inimigos. Em inglês, essa obra foi escrita sob o título The Open Society and Its Enemies.
E é uma obra em que ele também já coloca algumas ideias que ele desenvolveu na obra de 1934, original no alemão, da lógica da pesquisa científica. Ele é considerado um sucessor, como já falamos, de Kant, né, e também de Russell, mas em menor grau, é muito mais kantiano do que propriamente russeliano. E obviamente que conquistou muitos inimigos né, no campo da academia, e não somente inimigos na questão epistemológica, mas inimigos também no sentido de transformarem a perspectiva da filosofia da ciência numa inimizade mesmo, né? Sobretudo com a galera pessoal do Círculo de Viena, que nós falamos na aula passada. O seu pai era advogado e muito apegado às questões sociais, né? E Popper desenvolveu muito ao longo da sua carreira, né? Porque ele viveu a violência da guerra, né? Da Primeira Guerra, quando era jovem, e depois também a própria Segunda Guerra, né? Que o levou a fazer uma carreira científica na Nova Zelândia, depois na Inglaterra. E esse contato com o seu pai, a voltas com as obras sociais, ajudar as pessoas, fez dele professor, né? Um pedagogo, né? Ele foi como um assistente social, ele ingressou no seu primeiro concurso público para trabalhar com crianças, né? Então ele tinha esse apego às questões sociais e à educação, à pedagogia propriamente dita, que depois, como vocês viram no texto, ele vai trabalhar, né, e frequentar algumas aulas no Instituto de Pedagogia da Universidade de Viena, né? E lá ele tem contato com as teorias pedagógicas que vão dar a ele condições de escrever, né, a lógica da pesquisa científica e tantas outras obras em que pouco se sabe e pouco se fala das obras de cunho social e político de Karl Popper, né? Nós aqui na universidade ficamos mais com a participação dele como filósofo, né, epistemólogo da ciência, mas ele tem uma participação muito grande nas questões sociais, sobretudo em relação à guerra, que ele tanto se opunha, ao fascismo, que ele tanto se opunha, e a gente percebe essa fala dele antifascista, e de alguma maneira parece que ele nos fala ainda nos tempos de hoje, né? No momento que nós vivemos de fato um momento fascista, né? Um momento direitista extremamente repugnante, mas que a gente ainda consegue, dentro de um espaço democrático, né, expressar nossas ideias e colocar aquilo que é de fato questão social e política, algo que Popper não tinha, obviamente, em sua época na perseguição hitleriana. Logo cedo, né, ele se interessa pela filosofia da ciência e pela epistemologia através de um grande amigo de seu pai, que é Ernest Mach, e ele se alinha à teoria monista, né, uma linha filosófica, né, muito próxima da metafísica, tanto que Popper vai desenvolver na lógica da pesquisa científica muito daquilo que o Círculo de Viena rejeitou, que foi a metafísica, né? Então ele desenvolve com muita propriedade, porque também depois Popper presta um segundo concurso público de licenciatura, depois de frequentar o Instituto de Pedagogia da Universidade de Viena. Ele ingressa como professor secundário, que seria para nós hoje o ensino médio. Ele passa a lecionar matemática e física. Então ele tem um contato muito grande, né, ao longo da sua carreira, né, e nesse momento agora como professor de fato, né, dentro da cadeira de matemática e física, ele desenvolve bastante essa iniciativa, né, de discutir mais a metafísica na construção desta lógica da pesquisa científica, né? Karl Popper, desde o século XX, né, ele morre em 1994, desde o século XX ele ainda é o divisor de águas, digamos assim, embora eu acho que precisamos fazer algumas reservas, né, porque na verdade o Popper ele
traz ideias de David Hume, que já falava da questão do indutivismo, que precisava ser revisto. Ele aproveita ideias também dos próprios autores do Círculo de Viena, e ele se apresenta quase que como um novo kantiano. Então, eu acho que o que devemos a Karl Popper não é não esquecermos que antes dele, Kant já havia aberto uma nova perspectiva para além do pensamento aristotélico em ciência, né? Que é o pensamento empirista, certo? E marcado pelo indutivismo. E é justamente essa teoria do conhecimento indutivista que Popper vai se opor, né? E vai construir dentro do empirismo uma outra lógica de pesquisa, uma lógica de pesquisa dedutiva, em que ele vai falar e defender e construir ao longo dessa obra, né? Que ele constrói ao longo da sua vida praticamente, junto com outras grandes obras de diferentes temáticas, a solução para o indutivismo, né? Quando ele cria a metodologia hipotético-dedutiva. Aí nós temos a solução, pelo menos até hoje, neste tempo, contemporaneidade, ano 2021, século 21, uma proposta para resolver as questões indutivistas, o problema da ciência em torno do indutivismo. Com esse colega Ernest Mach, ainda muito jovem, os interesses de Popper, infinidade do espaço, portanto, aquilo que poderíamos chamar, né, da física quântica. Então, ele é muito próximo dos estudos da física, e ele foi um cara muito autodidata, né? Logo jovem, ele fica doente, fica um tempo afastado da escola, e quando ele volta, vocês viram no texto, ele vê que o ensino não se desenvolveu, né? Que as coisas não foram como ele gostaria, e ele entra em acordo com o seu pai de que ele vai ser autodidata, ele vai sair da escola, né? E ele consegue, então, ser aluno especial na Universidade de Viena, depois de passar por uma prova. Então, é uma pessoa realmente com como que eu posso dizer, uma vontade de estudar e uma habilidade de estudo extremamente fantástica. Ele se interessa pela biologia também, a origem da vida, as teorias darwinistas, né? E se interessa também por linguagem, pelo estudo da palavra, né? Então ele se interessa muito pelas linguagens, e não é à toa que ao longo da lógica da pesquisa científica ele construa muitas categorias, muitos conceitos, muitas definições, né? Justamente para contribuir no campo da filosofia da ciência para aquilo que se chama de o problema da demarcação. O que é o problema da demarcação? É dizer aquilo que é ciência e aquilo que não é ciência. Sobre o estudo da linguagem, já muito jovem, Popper chega à conclusão: o que temos que estudar são as teorias por trás dos significados. Parece até que ele entende de Saussure, né? Ou a pronúncia correta seria Sucy, né? Sucy. O que importa não são os significados das palavras, mas as teorias. Daí essa característica que é importante eu dizer para vocês antes da leitura, né? E durante a leitura da obra de Karl Popper. Vocês vão ler também o capítulo sobre a falseabilidade, que é o capítulo 4 da parte 2. Entender que Popper tem uma natureza de construção ensaístico-teórica, né? Ele é um teórico, né? Um epistemólogo de excelência. E como que se dá essa produção? Aqui, através dessas notas, né, introdutórias da biografia de Karl Popper, que eu acho que é muito importante eu passar rapidinho aqui com vocês. Entre 1919 e 1920, em Viena, ele começa já a ter assim seu trabalho próprio, né? Ele começa a ajudar estudantes estadunidenses que estão em Viena a aprenderem o alemão, para não pesar, né, a vida dos seus pais.
Começa a dar aulas particulares, portanto, de alemão, né? Então é um cara que desde cedo tem essa coisa, né, do ensino, está muito presente na vida do Popper. Cursou disciplinas que mais interessavam, né, principalmente na área da matemática. Nesse período, né, século XX, início do século XX, as universidades europeias, e ainda é assim até hoje, né, essa autonomia do estudante, que eu falava com vocês algumas aulas atrás, do estudante escolher as disciplinas que faz, né, aquilo que interessa, não aquilo que é peso, aquilo que é obrigação, a tal da grade curricular, né? A grade traduz justamente essa ideia de prisão, né? Essa ideia disciplinar, essa ideia militar a respeito da educação, né? A grade que precisa ser cumprida. Nesse tempo, e até hoje muitas universidades, que a gente ouve dizer, as europeias, sobretudo as ibéricas, né? Tanto Portugal como Espanha, os estudantes eles escolhem as disciplinas que mais interessam, e assim foi com o Popper. Então ele se interessou muito pelas aulas de matemática, principalmente a lógica, os axiomas matemáticos, né? E principalmente a aplicação da física, né? Que era o momento áudio, né? E o auge do empirismo, né? Indutivista, né? Que deram a beleza da física, sobretudo a mecânica e a ondulatória. Então Popper era fascinado pelas questões dos fenômenos físicos do ponto de vista da física. É por isso que a gente vai encontrar na obra de Popper, A Lógica da Pesquisa Científica, nós vamos encontrar um texto referente às ciências, né? A química, a física e a biologia. Não é uma obra para tratarmos de ciências sociais e humanas, particularmente a educação, né? Depois eu vou passar a referência do meu artigo, escrito em 2019, Ground Theory nas pesquisas em educação sexual, o trânsito da indução ao hipotético dedutivo. Nesse texto, a partir das ciências sociais, alguns autores do campo da administração, eu faço uma reflexão, é uma nota de pesquisa, é um texto bem curto, em que eu falo como que nós podemos pensar a obra de Popper nas ciências humanas e sociais. Embora não seja esse o foco de Popper, né? Quando fazemos esse exercício, nós fazemos exercício por conta própria, porque Popper não viveu e nem considerou em nenhuma hipótese, porque teria que ser escrito um outro livro, né, uma outra visão, uma outra perspectiva, uma outra abordagem que pudesse justificar a lógica da pesquisa científica. É por isso então que estudamos Popper nas disciplinas, né, ou nas grandes áreas da química, física, biologia e um pouco matemática, principalmente quando estudamos lógica, a lógica matemática. Então a obra de Popper ela é interessante e nesse sentido, mas não no campo das ciências sociais. Como brinquei com você semana passada, alguém pergunta a Popper, né? Popper já morreu, né? Morreu em 1994. Popper, e a lógica da pesquisa científica na educação? E Popper toma um gole de conhaque e diz assim, vamos falar de outro assunto? Né? Quer dizer, não é foco dele, né? Não é nem permitido pela construção da obra A Lógica da Pesquisa Científica tratar dessa construção no campo das ciências humanas e sociais. Ela é, sobretudo, uma perspectiva de entender a filosofia da ciência nas áreas da química, física e biologia. Então, nesse período, entre 1919 e 1920, é um período em que a Europa está saindo da Primeira Guerra Mundial, né? Popper, nesse momento, se interessa muito pelas teorias comunistas, mas depois ele abandona porque ele vê que a dialética marxista e toda a retórica marxista ela é, de fato, inócua, né? Então, no início da sua juventude, ele até adere, porque há uma característica em Popper que você vai perceber nas obras, a gente vai comentar já já. Ele é muito incisivo, já destaquei isso na aula anterior, né? Então ele defende as suas ideias com muito rigor, né? Ele só não chama o outro de
de desviado ou burro ou alguém que não consegue ver o óbvio, mas ele usa com muita delicadeza das palavras, como um bom linguista, entre aspas, né? Ele coloca as palavras de uma maneira bastante específica e esclarecedora, né? Essa é a característica da obra de Popper, e talvez por isso ele se interessou tanto pelas teorias socialistas, né? Porque era o que vigorava nesse período, né, da Primeira Guerra, né? Porque as teorias socialistas de alguma maneira atendiam ao seu sofrimento pessoal e ao sofrimento do seu povo com toda a desgraça fascista hitleriana, né? Sobretudo na Áustria, né? E a invasão da Alemanha e todas aquelas questões político-econômicas muito tristes, né, para a história do mundo ocidental. Em 1922, Popper, e aí está a grande característica, né, da própria obra, A Lógica da Pesquisa Científica. Popper, entre 1922 e 1924, ele vai trabalhar de marceneiro, né, ajudante de marceneiro. E ele vai ter longos períodos de reflexão filosófica com seu patrão, com seu chefe, né? A história não traz o nome dele, mas entra na biografia de Popper esse exercício filosófico. Porque toda a obra, A Lógica da Pesquisa Científica, ela é uma reflexão filosófica, né? É um tratado de filosofia sobre ciência e sobre o método científico, né? Então, é um longo período, quase 2 anos, né, em que ele é um aprendiz de marceneiro e ele passa longas e longas horas com reflexões filosóficas com o seu patrão, né, o seu mestre na arte da marcenaria, né? E algumas cartas de Popper, algumas anotações de Popper, né, guardadas nesse período da sua juventude, em que ele faz esse exercício filosófico que dá característica à obra A Lógica da Pesquisa Científica para que ele possa ser explícito nos seus argumentos, né? Nos seus argumentos que são argumentos eminentemente filosóficos. Em 1923, ele presta uma licenciatura, né? Disputa uma cadeira para a escola primária. E nesse período, né, até 1924, enquanto ele trabalha como marceneiro, ele se dedica a obras sociais, às crianças com necessidades e vítimas da guerra, né? A Primeira Guerra Mundial trouxe muitos problemas sociais, sobretudo a orfandade, né, na Europa. E é aqui que ele começa a fazer os seus primeiros escritos, mas ele não se vê ainda como um grande escritor, né? Mas ele faz os pequenos exercícios de escrita que vão dar a ele depois, né, na maturidade, já em 1934, 10 anos depois, a possibilidade de escrever a grande obra A Lógica da Pesquisa Científica em alemão, a primeira versão original da Lógica da Pesquisa Científica. Em 1925 ele é admitido no Instituto de Pedagogia da Universidade de Viena, que é um anexo à Universidade de Viena, e atua como assistente social, porque ele então não tinha ainda a formação em pedagogia. E lá ele toma contato com as teorias educacionais, né? Principalmente as teorias educacionais alemãs de Reichensteiner e também da psicologia da educação alemã de Karl Bühler, e toma contato com as teorias educacionais norte-americanas de John Dewey, que é um importante filósofo da educação norte-americano, que já nesse período, né, entre os anos 1925 e 1926, já tinha uma notória presença nas universidades europeias nos centros de educação. É no centro de educação também que ele conhece a sua esposa, a senhora Cooper, né? E ela é a grande responsável pela obra de 1934 ter sido ampliada, publicada em inglês em 1959 e depois republicada também no alemão alguns anos depois, se não me engano, em 1962, na década de 60. Né? A senhora Popper ela incentivava muito a produção de Popper.
né, da produção do seu esposo. Então, segundo os biógrafos, devemos muito à senhora Popper. Temos hoje em mãos essa obra e que trouxe destaque, né? Até hoje, Popper é o destaque na epistemologia da ciência. Em 1928, ele defende a sua tese de doutorado, né? Está na banca Karl Buller, que é um psicólogo alemão, né? Dentro da psicologia da educação alemã, e o coordenador do Círculo de Viena, Maurice Schilling, né? Que morre assassinado em 1932, por aí, quando o Círculo de 1936, quando o Círculo de Viena acaba, né, pelo assassinato do professor Morris por um fanático nazista, fascista, né, característica de muitos ainda hoje, né, travestidos de democracia. Então, a história do fascismo é muito trágica no mundo ocidental, mas continua vivo, né? E foi a causa da morte do professor Morris, que foi o cara que idealizou o Círculo de Viena. Ainda um ano atrás, em 1929, Popper disputa a cadeira de professor de matemática e física no ensino secundário, tá? E ele defende o seu trabalho sobre a axiomatização da geometria. Então, como estudioso da matemática e da física, né, ele desenvolve esse trabalho. Entre 26 e 27, ele frequenta o Círculo de Viena, daí que se justifica, né, a presença do professor Morris na sua banca de doutorado no ano de 29. E é justamente o Círculo de Viena que vai dar a ele a possibilidade de discutir o método hipotético dedutivo como solução ao problema da indução, né? Onde ele faz críticas ao neopositivismo de Viena, né, ao empirismo lógico, e desenvolve, portanto, a sua teoria dentro da obra A Lógica da Pesquisa Científica. O legal é que ele conversa com eles, né? Então ele faz essa oposição, mas ele está em constante diálogo. Claro que ele ganha grandes inimigos lá, como o Wittgenstein, o Carnap, né, e tantos outros do Círculo de Viena. Mas ele é uma figura que vai se destacar, e eu acho que a esposa, né, a senhora Popper, percebeu isso muito bem, né? E ele desenvolve então o primeiro escrito da Lógica da Pesquisa Científica em alemão em 1932. Só em 1934 ele publica e ele precisa fazer muitos recortes, né? E depois de 59, quando ele faz a obra em inglês, ele consegue recuperar esses apêndices, ele atualiza o pensamento, atualiza as propostas desenvolvidas ao longo do tempo. E em 34 nós temos a primeira edição, então, ainda que reduzida, porque a editora exigia essa redução, né, por custo, por a própria característica da cultura alemã de produção, né, aquela questão de ser direto no assunto, né, não ficar rodeando, né, como as obras estadunidenses, né. Os alemães, eles são muito, né, o que eu quero falar é isso e acabou, né, é uma economia de palavras. Hoje seria por uma questão financeira mesmo, né? Reduzir o número de páginas para poder caber no orçamento e publicar. Então essa foi um pouco a lógica da proposta resumida da obra de 1934 de Popper. Em 1935, Popper tem a oportunidade de ir a Londres, né? E conhece grandes nomes da física, da química, que começam a se destacar, né, no mundo ocidental, sobretudo europeu, né, como Alfred Julius, o Schrödinger, né, que é o cara que cria a equação da física quântica, né? O Cooper Langford, filósofo analítico e matemático, né, autor do simbolismo lógico, muito estudado na matemática. Conhece o Bertrand Russell, né,
famoso filósofo. E em 36, passando pela Dinamarca, ele conhece o químico Niels Bohr, que criou o modelo, né, das moléculas em química. E como estamos aqui em 1936, 37, esse período, dada as perseguições, né, pelo movimento hitleriano na Alemanha e os países próximos à Alemanha, como a própria Áustria, ele se muda em 37 para a Nova Zelândia. Né? Ele vai trabalhar como professor de filosofia na Nova Zelândia, e é um tempo em que ele para a pesquisa. Né? É aí que entra a senhora Popper, né? Incentivando ele a retomar a produção, porque ele vai lá para a Nova Zelândia e ele acaba sendo o único filósofo, né? E o único professor para dar conta de uma pancada de aulas de filosofia, o que não sobra tempo para a pesquisa, não sobra tempo para ele publicar, criar. Né? E então, com o avanço, né, do hitlerismo, Popper se viu na obrigação pública, né, de fazer obras sociais e escrever pouco mais sobre política, combatendo a direitista presente na época durante a Segunda Guerra Mundial. Né? E isso é o que vai movê-lo na Nova Zelândia, né? E ele recebe o convite de trabalhar em 1946 na Escola de Economia de Londres, né? O London School of Economics, e é orientando de John Watkins, e vai ser depois o sucessor, né, na cadeira do Watkins. Sua produção acadêmica ao lado de estudos o levou a rever a sua obra em alemão de 1934 e preparou o texto em inglês. Nesse período ele vai para os Estados Unidos, tem várias conversas com Einstein. Né? Então ele conversa sobre a sua obra. Einstein tem contato com essa obra original, né? E os dois puderam sentar, tomar um café e pensar a física. E este é o grande tema, né, de Karl Popper. E em 59 a primeira edição então em inglês, né? Sob o título Logic of Scientific Discovery, né? A lógica da pesquisa científica em inglês. São duas obras que ajudam-nos a entender Karl Popper e a lógica da pesquisa científica. Uma delas é a obra Post-Christ After 20 Years, não é? O século XX, né, os pós-critos do século XX, que são tópicos da lógica, da obra da lógica da pesquisa científica, que ele retoma nessa obra. Tá? Quando ele vai reforçar que uma teoria nunca se justifica. Toda teoria pode apenas, então, somente ser criticada. Então aqui ele reforça o princípio da falseabilidade. Né? Então anotem isso, que é muito importante. E a outra obra que nos ajuda a entender, né, embora nós precisássemos aí de seminários sobre a obra, né, a lógica da pesquisa científica de Popper, a outra obra seria o Open Society, Sociedade Aberta. Em português chama-se A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, que eu comentei no começo dessa apresentação. E em espanhol, pela primeira vez, foi escrito em 1981. Né? É um tratado de sociologia, né, digamos assim, mas que tem uma profundidade muito grande, como uma continuidade, né, de aspectos aprofundados da lógica da pesquisa científica. Na área da metafísica, nos estudos da metafísica, ele vai também se interessar pelos estudos da entropia, noções do tempo, teoria da evolução, certo? Ele vai ser um estudioso de Darwin, vai fazer vários estudos, né, temáticos dentro da biologia, né, na teoria da evolução de Darwin. Ele vai dizer que a teoria da evolução de Darwin é um programa de ação e não uma teoria, né, embora os biólogos vão discordar. Né? Aí depois vocês que estão no primeiro ano, vocês vão aí construir, ao longo desses 4 anos de curso, como que vocês irão ver a teoria de Darwin, em que nós vamos estudar isso dentro de 2 aulas, né, sobre a origem da vida. Vamos estudar um pouco a história da biologia, como que ela sai da filosofia
tendo germes lá na filosofia platônica, aristotélica e na sequência, e como ela se desvincula da física e da própria química para criar o seu corpus, né, o seu objeto de trabalho. E assim ele se aposenta, né, na Universidade de Londres, né, na Escola de Economia de Londres, vai se refugiar, né, digamos assim, num pequeno vilarejo na Inglaterra mesmo, lá em Londres, um subúrbio, em que no final da vida ele vai escrever: eu nunca encontrei tanta paz. Né? Então ele sai daquele mundo, né, agitado, né, e vai descansar mesmo. Né? Então ele falece em 1994, e um destaque, né, em 64 ele recebe o título de Sir, né, da Rainha Vitória, da Rainha Elizabeth. Né? Então é uma produção extremamente importante que todo estudante de química, física, biologia e também matemática precisam ter essa leitura desta obra tão importante. Feitas essas considerações, nós vamos trabalhar o capítulo 1 e vou dar alguns pontos do capítulo 2, que é a parte que eu pedi para que vocês lessem e trouxessem para essa aula, que vai ser amanhã, quarta-feira, da 1h30 às 3h30, e que é esta aula gravada que eu estou preparando para vocês, em virtude de outros compromissos. Então, adentrando agora, de fato, a obra de Karl Popper, ao primeiro capítulo, vocês viram que nós tivemos praticamente 1h30 para fazer essa introdução. Né? Por isso que eu gostaria um dia de desenvolver um seminário de Karl Popper para iniciantes da pesquisa, em cursos de licenciatura e bacharelado de Química, Física e Biologia e Matemática, para entenderem a proposta de Popper, que ao longo desses anos ela tem sido falseada. O próprio Popper criou uma teoria para tornar a sua teoria, digamos assim, perpetuada. De modo que nós temos hoje a Susanna Hack, como eu já falei para vocês, e o próprio Thomas Kuhn, embora nós não vamos fazer nenhum tipo de comparação entre o pensamento em ciência e a demarcação científica de Popper com a demarcação científica de Thomas Kuhn, que nós vamos estudar na próxima aula, as evoluções científicas. Não faremos nenhum tipo de comparação, porque é a mesma coisa de nós compararmos no futebol Maradona e Pelé, né? Que o mundo faz essa comparação, né, gigantesca, e quererem compará-los com Cristiano Ronaldo e Messi. São outras épocas, são outras gerações, cada um na sua época. Né? Então Maradona brilhou na sua época, anos 90, e Pelé brilhou nos anos 70. Acabou. Né? Os dois brilham. Né? Da mesma forma como está na filosofia da ciência. Karl Popper tem seu brilho, Thomas Kuhn tem seu brilho. Não dá para fazer comparação. É o mesmo caso no campo educacional, vocês que são da licenciatura, de querermos igualar Piaget, Vygotsky e Vallon. Não dá. Então, Piaget tem a sua especificidade, seus postulados, a epistemologia genética. Vygotsky tem as suas, na zona de desenvolvimento proximal, a teoria da mediação. E Vallon tem a sua consideração específica para o campo da educação inclusiva. Né? Então, assim, são perspectivas diferentes. Então, eu não cairei e não caiam, e aqui é uma dica para o trabalho final da disciplina, não caiam na tentação de querer comparar. Nem os grandes estudiosos dentro da filosofia da ciência se atrevem a comparar Karl Popper e Thomas Kuhn. São questões totalmente diferentes e que nós temos que dividi-las para entender o que é ciência e o que não é ciência. O que é ciência, o que é pseudociência no campo da filosofia da ciência, no campo da epistemologia. Embora nós já tenhamos falado vários pontos na aula anterior, hoje nós vamos aprofundar os 8 problemas epistemológicos da filosofia da ciência apontados por Popper.
E é aqui que eu finalizo essa obra para uma leitura futura. Como eu disse, são leituras que vocês vão desenvolver ao longo dos 4 anos do curso, principalmente quando vocês estudarem metodologia científica. Depois, quando vocês forem preparar os seus projetos para o mestrado, né? Quando forem estudar o doutorado, quem for estudar na linha da história da ciência, ou a história da ciência biológica, a história da ciência química, a história da ciência na física, vocês vão precisar de Thomas Kuhn. E vão precisar também dessa leitura das colocações epistemológicas de Karl Popper. Por isso que eles são importantes nos cursos de licenciatura das ciências exatas e não cabem nas ciências humanas e sociais pelos motivos sobre os quais nós já falamos. A obra de Popper é voltada ao que nós chamávamos antes de ciências exatas, né? Portanto, a matemática, física, sobretudo, e em menor grau, mas com muita profundidade e atualizações, até hoje no século XXI, química e biologia. Então, quais são os 8 problemas colocados por Popper e que vão dar base à sua teoria? O primeiro problema é o problema da indução. Ele vai atacar o círculo de Viena, ele vai atacar o princípio indutivo, tá? Que caracterizou a ciência, sobretudo a filosofia e a física, em Aristóteles, porque na guerra entre a abstração, Platão, e a racionalidade, que está em Platão, e o empirismo, a experiência, que está em Aristóteles, a vitória aristotélica, né, garantiu o princípio indutivo, que caracterizou sobretudo a física, né, e a própria matemática, em primeira instância. Né? Verdades que deviam ser verificáveis com uma fórmula matemática, experimentáveis, e quando isso não podia ser comprovado pela neutralidade do pesquisador, isso deveria ser um axioma. O que é um axioma matemático? O que é um axioma na filosofia? É uma verdade que não precisa ser provada. É aquilo e acabou. Né? Um axioma é uma máxima que ninguém discute. É uma máxima e pronto. E foi assim que Euclides, né, ele reúne a matemática que estava no seu tempo, né, que captava tanto dos seus contatos com a África, quanto com a Índia, quanto com a Arábia, né, e os povos mais a leste do centro grego europeu, não é? Porque essa matemática que dizemos que vem dos gregos, na verdade, ela não é dos gregos, não é? Ela não é europeia. Essa é a linguagem eurocêntrica. Mas os conhecimentos matemáticos, eles são amplíssimos, né? Eles não vêm da Grécia. Os gregos sistematizaram, né, as leis euclidianas, não euclidianas, todo aquele aparato matemático da época, construído em nome dos gregos, em nome da Europa, em nome eurocêntrico, na verdade, houveram contribuições muito válidas, né, de outros lugares do mundo, principalmente pensamento matemático africano, indiano, árabe, mas que perderam suas identidades porque os europeus foram mais espertos, digamos assim. É por isso que hoje nós não temos mais a perspectiva eurocêntrica do pensamento, né? Sabemos hoje que muitas nações tiveram seus conhecimentos matemáticos construídos e com forte identidade. Claro que os matemáticos não admitem isso, os filósofos também não, mas há uma corrente já crescente que já estuda, inclusive a presença de mulheres no pensamento filosófico, tanto matemático quanto científico, em algumas áreas, né? Isso já está mudando bastante, estamos descobrindo muitas coisas hoje. Quais são os 8 pontos, então, do pensamento de Popper que nós vamos discutir aqui? Primeiro, o problema da indução. Número 2, a eliminação do psicologismo como uma alternativa a se pensar a teoria do conhecimento. E aqui eu quero que vocês retomem o texto de Jonas Hessen, que fala das teorias do conhecimento, texto que nós estudamos em algumas aulas anteriores. A prova dedutiva de teorias, número 3. O problema da demarcação, número 4. A experiência como método, número 5. A falseabilidade como critério de demarcação.
que é o principal foco de Popper. Tá? Popper vai desenvolver bastante esta ideia e esta construção da falseabilidade. Número 7, o problema da base empírica. E número 8, objetividade científica e convicção subjetiva. Quando ele retoma um pouco a ideia da eliminação do psicologismo, se quisermos a construção de um método hipotético dedutivo que resolva o problema da indução. Certo? Porque a indução, ela não resolve, e ela é, segundo Popper, depois nós temos que estudar os caras e as caras, digamos assim, né? Os filósofos e as filósofas que combateram a ideia de Popper, mas não foram suficientemente, como eu disse na aula passada, não foram suficientemente argumentativos a ponto de derrubar a teoria popperiana. Ela continua sendo uma teoria infalível, digamos assim, entre aspas, né? Porque o próprio Popper diz que não existe teoria infalível. Não conseguiram dar fim à teoria. A teoria ainda é viva, né, para os estudiosos das áreas da química, da física e da biologia. Depois do capítulo 2 vocês vão ver o problema da teoria do método científico. Nos capítulos 9 e 10 ele vai falar um pouco de metodologia científica. Ainda é um texto difícil de entender, tá? Não é ainda, porque ele só coloca as bases do seu pensamento. Seria necessário nós lermos em profundidade algumas sessões, né, alguns outros capítulos da obra para entender, o que não é possível somente na leitura desses dois capítulos, capítulos 10 e 11. É uma leitura apenas para vocês entenderem um pouco como que ele pensa o método científico. Porque a lógica da pesquisa científica, para ele, é um método. Certo? Então, não é possível nós lermos Popper, né, e aplicarmos Popper junto com outras teorias, como já acabei de dizer, a teoria de Kuhn, né, ou outras teorias. É preciso você aprofundar e ter somente Popper. Tá? Ter somente Popper no nosso estudo. Então, é mais uma complementação, né, aos capítulos 1 a 8, ao problema da demarcação, não é? Para dizer aquilo que é ciência e não é ciência. Então, os capítulos 10 e 11 ele vai apenas abrir assim uma regra para a lógica da pesquisa científica. Em outras palavras, ele vai dizer assim, olha, para que haja a falseabilidade, é preciso isso. Então, não haverá uma lógica da pesquisa científica se não houver essas condições. Ele usa a expressão regra do jogo, que é a expressão que depois o Rubem Alves, né, na obra que nós estudamos, a Filosofia da Ciência, o Jogo e Suas Regras, né, ele vai usar justamente, Rubem Alves vai usar a expressão de Popper, né, a ciência, a lógica da pesquisa científica, ela tem suas regras, certo? E ele apresenta essas regras. Quer dizer, para acontecer a falseabilidade, para eu dizer aquilo que é ciência e aquilo que não é ciência, eu preciso de uma construção metodológica com regras específicas. E a primeira delas é preciso que haja uma permissão à falseabilidade. Toda teoria precisa ser falseável. A teoria da falseabilidade de Popper. O que significa? Quanto mais eu encontrar aspectos falsos que tentem derrubar a teoria, tanto mais verdadeira ela será. E é por isso que a teoria de Popper continua, a teoria de Kuhn continua, para entender a ciência, né? São demarcadores do pensamento científico até hoje, né? Então é isso que o capítulo 9 e 10, eu já adianto eles para fechar dentro dessa nossa aula de hoje. Quando vocês lerem, não tentem entender, tá? Porque o texto não é claro, é muito, como eu posso dizer, ele não tem começo, nem meio, nem fim, certo? É um texto, são assim, como se ele jogasse as palavras e a gente só pudesse entender isso a partir
do que ele chama de a construção de um método para garantir a falseabilidade. A construção de um método para garantir a falseabilidade com a exclusão do psicologismo, né? Da subjetividade que caracteriza um pensamento não científico, que é o que Bachelard dizia o seguinte: opinião não é ciência. Então, é como se ele estivesse nos dizendo o que Bachelard já nos disse na aula anterior, né? Opinião não é ciência. A ciência precisa ser geometrizada, né? Bachelard usa a expressão geometrizar o pensamento, né? E aqui Popper, na mesma linha matemática, na mesma linha do pensamento da física, não é? Ele vai chamar a regra para a lógica do pensamento científico, a regra ela deve ser a regra científica, uma teoria do conhecimento baseada na lógica matemática. Mas essa lógica para o método empírico, né, ela não pode ser a lógica pura da matemática, né? Por exemplo, aquela que está lá no tabuleiro de xadrez. Quando a gente aprende as regras do xadrez, nós estamos dentro da lógica pura. Ela é diferente da lógica empírica, científica, proposta por Popper. E qual que é a primeira regra? Ele vai dizer: a primeira regra é a garantia da falseabilidade. Todas as demais regras devem seguir a primeira regra principal. Não há possibilidade de travar ou impedir a falseabilidade. Em outras palavras, toda teoria tem que ser falseável, né? A verificabilidade, que é a prova matemática da ciência, não é? Ela não determina a potencialidade de uma teoria segundo as teorias aristotélicas que venceram as teorias platônicas no pensamento, as teorias racionalistas, não é? E quem começa isso? Kant. Infelizmente não vai dar tempo, não deu tempo de nós estudarmos, né, a obra A Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant, mas é Kant que vai abrir, né, e romper antes mesmo de Popper, né? Por isso que eu digo que Popper não dá pra gente falar assim, não, é só ele é o pai, tal. Não, ele vai seguindo um caminho, né? No livro A Filosofia da Ciência para Iniciantes, que eu pretendo escrever para vocês, né, em homenagem a vocês, e que vai ser uma obra que vamos desenvolver futuramente, o que eu vou mostrar é justamente isso. Eu vou contrariar um pouco esses autores que colocam Popper como parece que ele cai do céu, né? É uma luz no meio. Não, ele acompanha o pensamento e a construção, ele tem apenas a qualidade de abrir os olhos da comunidade científica para uma teoria que possa explicar o problema da demarcação e o problema da indução, não é? Porque a indução, como ele vai mostrar, e aí há pessoas e autores e filósofos que contrariam, né, Popper, quando a expressão diz, a generalização, todos os cisnes são brancos, essa indução ela é impossível quando existe um cisne negro. Então, a indução ela não pode construir uma generalidade. Porque, havendo um caso em que o cisne não é branco, essa generalização ela não é válida, ela não é verdade, né? Então, é por aí que Popper vai abrir os nossos olhos no campo da ciência, e aí pensando a física, química e biologia, né, com os aportes da modelagem matemática, para combater a indução, que é o primeiro tópico da obra. Eu gostaria que vocês lessem e acompanhassem comigo na página 23, o prefácio da obra. Então peguem aí, vão acompanhando a aula, eu vou indicando as páginas em que vocês irão fazer leituras diretas, e aqui eu vou colocar só os pontos principais dos 8 itens do problema da demarcação em Popper.
No prefácio, a primeira edição dessa obra de 1934, portanto a obra original, que é a primeira tradução em português de 1975, ele fala da ideia de problema, levantado tanto por Skilling, falamos dele, Morris, que foi o coordenador do Círculo de Viena, não é? E usa uma expressão também de Kant, em 1786, quando eles trazem uma ideia de problema. Então, ele vai tratar a sua teoria, a teoria da falsificabilidade, a partir de problemas epistemológicos, problemas da filosofia da ciência, da epistemologia da ciência, e colocar esses problemas em 8 pontos, que eu apresentei agora há pouco, né? Que começa com este número 1, que é o problema da indução. Então, citando esses dois grandes filósofos, ele vai dizer que o físico, né? Portanto, como já disse, ele vai falar sempre a partir da física e da matemática. O físico, quando ele se depara com um problema, um objeto, ele já tem uma teoria ou algumas bases dentro do pensamento para dar o pontapé, digamos assim, dar o início à sua pesquisa. Quando ele pensa em ir para o laboratório, estudar alguma reação química, não é? Seja o biólogo, seja o químico ou o físico, quando ele faz isso, não é? Ele já tem uma teoria de antemão, ele já tem alguns mecanismos. Não é? Agora o filósofo da ciência não, ele não tem essa estrutura pré-organizada. Não é? Para ele, o filósofo, ele vai falar isto com as seguintes palavras no segundo parágrafo. O filósofo vê-se em posição diversa. Ele não se coloca diante de uma estrutura organizada, mas antes em face de algo que assemelha um amontoado de ruínas, embora talvez haja tesouros ocultos. Não lhe é dado apoiar-se no fato de existir uma situação-problema, geralmente reconhecida como tal, pois não existir algo semelhante é possivelmente o fato geralmente reconhecido. Com efeito, tornou-se agora questão frequente nos círculos filosóficos saber se a filosofia chegará a colocar um problema genuíno. Então, ao mesmo tempo que ele mostra que o epistemólogo da ciência, o cientista, vocês, bacharéis e licenciados que irão desenvolver ciência, que vão trabalhar com a ciência da biologia, não é? A perspectiva a ser construída por vocês é de alguém que parte do nada, como se nada tivesse, e como se isso que nada existe fosse um grande tesouro, fosse uma grande descoberta ou algo a se descobrir. Ou, ao mesmo tempo, você não tem absolutamente nada, só uma questão de ruínas, como o próprio Popper coloca aqui no prefácio de 1934, ou, como diz Rubem Alves, quando vocês têm o senso comum, não é? Que é o trabalho do filósofo. O filósofo trabalha com o senso comum e ele atrofia o senso comum, que é o que caracteriza o conceito científico para Rubem Alves. A ciência é o monstro, quer dizer, é a hipertrofia do corpo humano, da natureza humana, do pensamento humano. Então, é interessante que Popper então coloca, desde o início, que o problema, ou os 8 itens dos problemas de demarcação, ou dos problemas epistemológicos sobre os quais ele se debruça, são problemas construídos a partir da filosofia. Não são situações-problema de objetos de pesquisas em que vocês e nós vamos replicar no laboratório aquilo que é falso, para provar que é falso, ou provar aquilo que é verdadeiro, que já foi cientificamente provado, e que nossos relatórios, segundo o pensamento aristotélico, não admitem erros. Tem que dar certo. E Popper vai um pouco contra essa construção também. Ele vai falar muito do erro, a importância do erro, assim como Bachelard, na aula passada, nos colocou de maneira bastante perspicaz. Agora, uma coisa importante, anotem. Isso é muito importante para essa aula. O que Popper faz, interessante, importante.
é continuar na linha empirista. Então, ele não vai para o racionalismo platônico, tá? Ele continua na linha empirista, na linha da experiência, só que com um detalhe. Aqui, se vocês entenderem isso, eu já estou feliz. Vocês podem continuar a trajetória em pesquisa de vocês até o projeto de mestrado, depois executar o mestrado, depois executar o doutorado, seja no bacharelado, seja na licenciatura, que ele rejeita o indutivismo, simplesmente. Claro que não é simplesmente, né? Ele usa mais de 400 páginas para explicar isso. Né? E aí que tá. Não é simplesmente dizer Popper derruba o indutivismo, ponto. Não. Ele derruba o indutivismo, traz o problema da indução. Nem todos os cisnes são brancos, né? Na questão da generalidade. E o que ele propõe no lugar? O método hipotético dedutivo. Né? Que são 4 passos, e aqui eu adianto já um pouco a metodologia do método científico, né, que eu acabei de dizer, nos capítulos 9 e 10 que eu adiantei, estão os 4 passos do método hipotético dedutivo de Popper, que necessitaria aí, né, de muito tempo para a gente falar sobre ele. Mas em linhas gerais, quais são esses métodos? Primeiro, comparação lógica das conclusões, método hipotético dedutivo, que soluciona o problema da indução. Comparação lógica das conclusões, coerência interna à teoria. Primeiro passo. Segundo passo, investigação da forma lógica da teoria. Deve se enquadrar em pelo menos 3 opções. Primeiro, uma teoria empírica, uma teoria científica e uma teoria tautológica. Ou seja, não permite o avanço do conhecimento, faz repetição desnecessária, cansativa e inócua. Então é preciso uma categorização do tipo de ciência produzida. Quando eu faço essa investigação, bom, se nem todos os cisnes são brancos, onde está a particularidade? Aí vem o conceito de unidades significantes que ele busca lá na filosofia da linguagem e na filosofia matemática e da lógica de Wittgenstein, né? Mas é um aprofundamento que a gente tem que fazer depois. Por isso que serão importantes seminários do pensamento de Popper para a gente entender em profundidade o que ele quer dizer. Né? A terceira etapa do método hipotético dedutivo. A teoria deve ser comparada com outras teorias. E a pergunta central neste terceiro momento é: os testes permitem avançar o conhecimento? Quer dizer, se nem todos os cisnes são brancos, o que acontece com as teorias que dizem que os cisnes são pretos, os cisnes podem ser marrons ou os cisnes podem ser vermelhos? Por último, no programa de Popper, a teoria deve ser posta em aplicações empíricas das conclusões deduzidas a posteriori. Linguagem kantiana. E o objetivo nesse momento é responder a seguinte pergunta: até que ponto estas deduções respondem às exigências práticas tanto da ciência ou da área, e a questão: quanto de aplicações técnicas ou tecnológicas são efetivas? Veja que não é muito simples a aplicação do método popperiano, mas é um método que resolve o problema da indução, porque já se sabe que nem todos os cisnes são brancos. Então, não existe uma ciência única. Talvez a grande leitura de Karl Popper seria pensarmos a nossa área, aqui no caso dessa aula, pensar para vocês, biólogos, no primeiro ano do curso, se formando em biologia nos cursos de bacharelado e licenciatura, pensarem que não existe uma teoria única no campo da biologia. Só a teoria darwinista não dá conta de explicar a origem da vida. É preciso outras teorias. É preciso superar o indutivismo, superar as máximas, superar os axiomas e partirmos para projetos hipotéticos dedutivos. Não é? Por exemplo, Darwin descobriu, está lá nos estudos de Darwin, né, nos estudos neodarwinianos, que nem todos os seres vivos têm a mesma tendência de
nascer imaturos, não é? E morrer imaduros. Né? Em outras palavras, nascer na pureza, na ingenuidade, e chegar à fase adulta e morrer. Quer dizer, nascer, né? Viver e morrer. Alguns seres vivos, né? E está nas leituras, né, pós-darwinistas, eles já nascem, digamos, mortos, muito velhos, e ao longo do tempo eles se refazem, rejuvenescem. E quando deixam de existir, eles não estão mais naquela forma inicial de vida. Né? Ele descobriu isso em várias ilhas, se não me engano, em Galápagos e na Oceania, alguns seres vivos que contrariavam a lógica natural de nascer, viver e morrer. É como se eles fizessem o caminho inverso. Eles morrem, nascem, né, deformados, e eles ao longo do tempo, rejuvenescem, fazem o caminho inverso. Então, como explicar isso? Então, precisamos de teorias outras que expliquem, não é? essa razão de ser. E nós temos até a ficção já estudou isso, né, apresentou isso. Um filme, o filme acho que chama-se Benjamin. E ele é a história, né, desse cara que nasceu como um bebê com características de uma pessoa idosa, e ao passo que ele vai nascendo e crescendo, ele vai ficando jovem. Né? Então, ao contrário do ser humano que nasce criança, rostinho de criança, bundinha de bebê, né? Fica adolescente, jovem, tal, ele faz o caminho inverso. Né? Então, ele é um bebê velho que ninguém queria, né? Era repugnante, os seus pais também, parece-me no filme, que o abandonam, e ao longo ele vai crescendo e ficando, né, o Brad Pitt. É quase a história lá da mocinha que beija o sapo e o sapo vira o galã. Né? Então, esses aspectos do indutivismo é que Popper vai combater. Então, registrem. Popper propõe, anotem. Dentro do empirismo, Popper propõe, dentro do empirismo, rompendo com o pensamento aristotélico, e abraçando bases kantianas, romper com o indutivismo, com o pensamento indutivista, das partes para o todo, generalizações de partes para o todo, rejeitando o indutivismo, propõe o método hipotético-dedutivista. Certo? Depois eu vou reler a aula e coloco essa definição para vocês lá no Google Sala de Aula. No primeiro aspecto, então, o problema da indução. Isso está lá na página 27. O problema da indução. Vou precisar correr aqui, tá? A indução nada mais é, segundo Popper, enunciados singulares ou particulares, descrições dos resultados de observação e de experimentos.
enunciados universais como hipóteses e teorias, em que ele vai, como eu já acabei de dizer, combater essa lógica indutivista, né? Não há lógica, segundo Popper, nesse movimento dos enunciados singulares, particulares, darem caracterização a uma universalidade. Não é possível uma generalização a partir de um caso particular, né? Ela sempre será falsa, segundo Popper. Então Popper ele vai ser muito enfático, né? Ele vai ser assim bastante defensor das suas ideias e constrói uma justificativa, uma argumentação muito bem construída sempre ao longo de cada frase. Cada pensamento que ele conclui, ele vai dizer: os empiristas lógicos estão totalmente errados. O pensamento indutivista não tem nada a ver com a realidade dos fenômenos naturais, né? E aqui está o problema da indução. Então ele vai dizer qual que é o problema da indução. Primeiro ponto da demarcação popperiana: não há lógica no movimento sair de uma situação única para construir generalizações. Segundo, a validade de enunciados universais com base na experiência, ela também não se sustenta, né? Não é porque eu observo na minha experiência algo particular, que acontece, por exemplo, numa planta girassol, que vai acontecer do mesmo modo para uma planta samambaia, não é? Quer dizer, girassol e samambaia são do mundo, digamos assim, do ecos vegetal. Mas as características únicas do girassol não cabem para a samambaia e vice-versa, né? É nesse sentido que Popper vai dizer que não há validade nos enunciados universais somente com base na experiência. Esse é um dos aspectos do problema da indução. E ele diz que uma experiência só pode ser validada para um único enunciado. Essa minha observação sobre o girassol só vale para o girassol e todos os girassóis, mas não vale para samambaias, não é? O que vale para os leões marinhos não vale para os tubarões, não é? Estão no mesmo ecos, não é? Mesmo habitat, mas não são experiências que um único vai dizer para o todo. É isso um pouco. Embora meus exemplos não sejam os exemplos de Popper, eu faço esse esforço para tentar mostrar a vocês no pensamento filosófico essas relações que Popper coloca nesse primeiro tópico. Enunciados dos universais, ele vai dizer então, podem ser evocados para toda e qualquer situação específica e única, né? E aqui que está o problema da indução e da inferência indutiva, né? E aí que o princípio da indução, né, ele é prejudicial para a ciência, porque ela não permite o avanço do pensamento científico. E a filosofia tem essa característica de fazer refletir, perguntar o porquê, né? Então é isto que, nesse primeiro ponto, Popper vai colocar nesse primeiro tópico do problema da demarcação com o problema da indução. Daí ele vai dizer que se o princípio da indução fosse válido, nem haveria indução, nem haveria incontestabilidade. Se uma única observação valesse para tudo, nem a ciência seria necessária, né? Então, essa perspectiva que Popper coloca para a ciência, aquilo que vai ser caracterizado como ciência e não ciência. E ele derruba toda essa tradição, né, da física, principalmente do século XVII, né, e da própria matemática, da lógica matemática, nos axiomas, nas equações matemáticas, né,
todas as inferências seriam lógicas naturais e não haveria negação, não é? Se o princípio da indução fosse válido, né? Mas o próprio princípio da indução permite a negação e, portanto, permite a reflexão filosófica. Daí podemos partir para a crítica à indução com a solução dada por Popper para o princípio hipotético dedutivo. Então, Popper como eu vou dizer, qual expressão eu usaria? Ele é enfático na negação da indução, né? Ele recupera o pensamento de David Hume, criticando a indução e apresentando os problemas que a indução, embora fosse a lógica da produção da ciência daquela época, né? Ele percebeu, olha, estamos pisando em pontos falsos aqui, né? Já estava no pensamento tanto de Kant quanto de David Hume. E também Popper vai aproveitar-se do próprio pensamento do Reichenbach, que é do Círculo de Viena, né, para desenvolver a ideia de falsibilidade. Essas questões do problema da indução já estavam presentes na filosofia da ciência, né? O que Popper vai fazer é organizar isso, mas não só organizar isso criticamente, ele vai criar um método, né? Um método da lógica da pesquisa científica a partir da matemática e da física, para permitir um critério que não cria essa universalidade do pensamento e das teorias a partir de unidades singulares, a partir de observações particulares. Nesse sentido, então, ele descarta a probabilidade, que era a verificabilidade matemática do Círculo de Viena, que é uma característica dos empiristas lógicos, né? Tanto que a obra, a lógica da pesquisa científica, ela é estudada tanto nos cursos de licenciatura e bacharelado, Química, Física e Biologia, como também é estudada na matemática nos estudos da lógica. Popper traz uma contribuição muito grande. Então, cursos de lógica em matemática e cursos de filosofia da ciência na Química, Física e Biologia se dedicam à leitura de Popper. A probabilidade era a linguagem, né, do empirismo lógico, então é uma questão que ele vai combater bastante no princípio da indução. Popper, nesse primeiro problema, então, derruba o princípio da indução, o princípio da lógica indutiva, a lógica da inferência ou a lógica da probabilidade. Dentro desse problema, ele coloca o quê? Que o erro dos empiristas lógicos, dos herdeiros de Aristóteles, do pensamento aristotélico, é que eles confundem psicologia do conhecimento com a lógica do conhecimento, né? Quando eles fazem a lógica que todos os cisnes são brancos, partem das unidades singulares para generalizações, né? Quer dizer, ele vai dizer que é preciso termos relações lógicas e não fatos empíricos isolados. Parece simples, mas não é. Não é? A construção do pensamento filosófico em Popper é extremamente delicado. É preciso que a gente tenha muita atenção na construção do pensamento popperiano. Então ele vai dizer, portanto, que qual é o problema da indução? Misturar psicologismo com teoria do conhecimento. E aí eu retomo a leitura de Johansen Hessen, quando ele nos traz lá o conceito de teoria do conhecimento, né? O que é a teoria do conhecimento? Aquele texto nos ajuda agora, estudando Popper, a entender os seus argumentos. Que o psicologismo ele valoriza os fatos empíricos, observáveis e experienciados, não é? Agora, a lógica do conhecimento, ele vê as relações existentes e cria as particularidades, né? Vamos adiante.
É por isso então que no tópico 2, na página 31, ele vai falar que para que o método da lógica da pesquisa científica funcione, ou seja, para que ele seja possível, é preciso que a gente separe aquilo que é psicologia, processos envolvidos na estimulação e produção científica, tipo o eureka, ou a maçã que caiu na cabeça de Newton e ele criou a lei da gravidade. Eu já brinquei aqui com vocês, né? O G na fórmula de Newton podia ser 15,5, 18,9, 9,8 metros por segundo ao quadrado. A velocidade da força gravitacional é só um número, é só um módulo, não é? Então, o que é o psicologismo? É os processos de construção de ideias. Um cientista não vive somente de ideias. Então, o que vai caracterizar a ciência para Popper não são as criações, mas a questão do fato. É preciso que eu construa perguntas kantianas. E Popper vai ser um neo-kantiano no sentido de propor outras questões que o Círculo de Viena já tinha proposto, porque o Círculo de Viena também, eles vão se opor a Kant e aos neo-kantianos, estavam cansados daquela questão da crítica da razão pura, e o Popper vai fazer outras novas questões. Então, não é psicologia, não é arte, né? Então, a pergunta popperiana. Primeiro, um enunciado precisa de significado e precisa ser justificado. Agora, a pergunta é como? Como justificar que um cisne não é branco dentro da generalização? Pergunta número 1. Pergunta número 2. É possível provar? Número 3. Que outros enunciados são necessários para provar que nem todos os cisnes são brancos? 4. Há contradições entre esses enunciados? Então, o psicologismo está preocupado com o eureka, descobrir, a lei do empuxo, descobrir, e criar uma fórmula. Não é? Isso é indutivismo. Não é? Quer dizer, o que precisa então para que seja ciência de fato? Exame lógico. Aí nós vamos para as experiências e tentamos responder essas perguntas popperianas. Não é? Então, para que haja um método hipotético dedutivo, eu preciso eliminar o psicologismo, eliminar a psicologia, né? Porque eu não sou preocupado com os processos do pensamento, as neurociências, as ligações sinápticas para que eu possa chegar a uma dada teoria. Não, eu estou ligado a uma questão de lógica, né? Lógica científica, teoria do conhecimento. Lembrando, é aqui que entra muito da questão kantiana, em que ele é ao mesmo tempo dogmatista e ao mesmo tempo cético. O Kant está no meio. A crítica da razão pura está entre duvidar de tudo e construir verdades. E mesmo essas verdades que eu construo, ela precisa estar sempre posta em dúvida, né? Sempre precisa estar sendo testada, falseabilizada, provada, questionada. Né? Por isso que ele vai chamar isso de exame lógico. Né? Exame lógico, nos fenômenos físicos, nos fenômenos naturais. Então ele cita Bergson, um grande filósofo, né, que estudou a questão do tempo, tá? E cita o Einstein, que são pensadores dedutivistas, né, onde ele vai alicerçar a proposta hipotético-dedutiva. Número 3. A prova indutiva, melhor, a prova dedutiva de teorias. Segundo parágrafo. É o que eu acabei de dizer, citando meu artigo, sobre os 4 pontos do método hipotético dedutivo. Quando ele tenta solucionar o primeiro item, que é o problema da indução,
no problema da prova dedutiva de teorias. No terceiro parágrafo ele diz: a finalidade desta última espécie de prova é verificar até que ponto as novas consequências da teoria, quaisquer que sejam aspectos novos que esta apresente no que assevera, respondam às exigências da prática, suscitada quer por experimentos puramente científicos, quer por aplicações tecnológicas práticas. Aqui também o processo de prova mostra seu caráter dedutivo, com auxílio de outros enunciados previamente aceitos, certos enunciados singulares, que poderíamos denominar predições, são deduzidos da teoria, especialmente predições suscetíveis de serem submetidas facilmente à prova ou predições aplicáveis na prática. Dentre os enunciados referidos, selecionam-se os que não sejam deduzíveis da teoria vigente, e, em particular, os que essa teoria contradiga. Então aqui ele já vai mostrando soluções ao indutismo, né? Ao indutivismo, propondo no último aspecto, que é a comprovação da teoria por meio de aplicações empíricas. E aqui está o grande trabalho, vós, bacharéis em formação e licenciados em formação em biologia, de pensar nas aplicabilidades, né? Lembrando que essas aplicabilidades devem levar em conta aquilo que Rubem Alves chama de bondade, a bondade humana, a humanização, né? E nós fizemos já várias reflexões sobre isso, sobre até que ponto somos humanos, no sentido de, por exemplo, no momento atual, vacina para todos, ou a um baixo custo, sem o lucro, né? E os esforços humanos para a salvação dos humanos, né? Sem os interesses, né? Primeiro a Europa, depois o resto, primeiro os Estados Unidos, depois se sobrar a gente doa para os pobres, para os países mais pobres, né? Qual a aplicabilidade da sua formação, você futuro professor de biologia, em formar estudantes em ciências? O bacharel que vai trabalhar nas empresas, o licenciado também, vai trabalhar nos laboratórios das universidades, né? Toda a teoria e toda a produção, ela precisa passar, segundo Popper, pelo crivo da aplicabilidade, né? Então, a aplicabilidade é uma seção, é um item fundamental na produção científica. Item 4. O problema da demarcação. Estou avançando um pouquinho porque as horas já se vão. Qualquer dúvida no tópico 3, eu acho que a prova dedutiva das teorias, anotem aí por favor, ela é muito importante, tá? Quando ele vai falar que a dedução lógica, ela depende de uma segunda condição, depois que a gente pretende submeter à prova ou justificar uma antecipação, anotem aí, uma antecipação. Número 2, uma hipótese. Número 3, uma teoria ou um sistema teórico. O que ele propõe, então, no método hipotético dedutivo, ao contrário do que faz o princípio empirismo lógico, que é promover a indução redutiva, reduzir as generalidades, casos particulares, ele propõe uma dedução lógica. Não um princípio indutivo, mas uma dedução lógica. Ele vai ver se as teorias são equivalentes, se os enunciados são equivalentes, se existe dedutibilidade, se é possível fazer deduções, se há compatibilidade ou incompatibilidade entre os enunciados particulares. É nesse tópico 3 que eu recomendo, então, a minha nota de pesquisa, publicada em 2019,
em que eu aplico o método hipotético dedutivo em pesquisas na área da educação sexual, com base em autores que trouxeram Popper para a área das ciências humanas e sociais. E aqui ele começa a falar que o método hipotético dedutivo envolve, anotem, tomada de decisões metodológicas. Tomada de decisões metodológicas. Que são aquelas observações que eu coloquei no começo aqui do capítulo, quando eu falava dos tópicos 9 e 10, os capítulos 9 e 10, as sessões 9 e 10 da parte 1, em que eu fiz aquelas considerações lá no comecinho, tá? Para adiantar e fechar a aula aqui dentro dos 8 tópicos do problema da demarcação em Karl Popper. Então, para entender isso no campo da educação, leiam o artigo, então, Ground Theory nas pesquisas em educação sexual, o trânsito da indução ao hipotético dedutivo. Porque a Ground Theory é uma pesquisa indutiva, ela parte de casos particulares para generalizações. Então, a partir desses autores da administração que utilizaram Karl Popper para fazer no campo da administração uma aplicação sem a permissão de Popper, diga-se de passagem, porque Popper não quer discutir a lógica da pesquisa científica, a metodologia da lógica científica nas ciências humanas. Não é? A discussão dele está no campo da química, física, biologia e a matemática. Né? Então, é um esforço para entender um pouco como que as pesquisas indutivas, de fato, elas são falhas, né? Elas são inócuas. Né? E aqui eu coloco em falseabilidade a minha própria tese de doutorado, né? Porque eu sou um pesquisador indutivo. A Ground Theory, a teoria enraizada, ela é uma pesquisa indutiva. Né? E, de fato, quando a gente pensa, Popper não está mais vivo para dizer, né? E os neopopperianos também não se arriscaram a falar a respeito disso nas ciências humanas e sociais. Ninguém vai poder pedir permissão para Popper, porque ele morreu em 1994. Né? Não tem como a gente acionar o espírito de Popper, né? Falar, Popper, o que você acha, né? De aplicar nas ciências sociais? Né? Não tem como, Popper morreu. Né? Então cabe agora a nós que estamos vivos, enquanto vivos, construirmos teorias possíveis para o estudo do pensamento popperiano, método hipotético dedutivo nas ciências humanas e sociais, que aí caberia a vocês, licenciados, né, em biologia. Enquanto que os bacharéis continuam com a perspectiva popperiana, método hipotético dedutivo, nas pesquisas que vocês irão realizar. O problema da demarcação. O que é a demarcação? A demarcação tem a ver com o que cabe às ciências empíricas, o que cabe à matemática, o que cabe à lógica e o que cabe à metafísica. Tá? Demarcar, o que é? Quando a gente fala no projeto de pesquisa, delimitação do tema. O que é uma delimitação do tema? É você cercar. Né? Quer dizer, você cria um cerco e diz, olha, eu fico aqui, meu limite é esse. Então, ao norte eu não saio daqui, ao sul eu vou somente até aqui, a leste eu vou até aqui e a oeste até aqui. Né? Então, isso é demarcação. Então, demarcação é o que Popper vai dizer, olha, isso aqui é metafísica, isso aqui é lógica matemática, isso aqui é ciência, isso aqui não é ciência. Né? Então, a filosofia da ciência, como nós vimos também lá em Hessing, na teoria do conhecimento, é preciso dizer onde começa a metafísica e onde ela termina. O que é ciência e o que não é ciência. Não é? Então, por isso que ele destrói o princípio indutivo, né? Que não apresenta demarcação, porque a partir do momento que eles eliminam a metafísica, eles vão dizer assim, tudo é indutivo. Basta um caso singular e nós temos uma generalidade. Percebe como isso destrói o pensamento e a possibilidade de se pensar os casos
que não são pertencentes à generalidade? Não é? É este o pensamento popperiano, né? E que muitos são adeptos no campo da química, da física e da biologia. Agora, o critério de demarcação é possível no pensamento dedutivo, o que não é possível no pensamento indutivo. Né? Por isso, o Popper chamou o Círculo de Viena de igreja, né? Porque nos positivistas lógicos só cabiam eles. Né? Não se admitia nenhum tipo outro de pensamento. Tanto que eles excluíram a metafísica. E o Popper não, ele traz não somente a ciência empírica, a fortalece com o princípio dedutivista, como ele também traz a metafísica como um tema para ser, né, colocado no método hipotético dedutivo. E assim como Bachelard vai dizer que opinião não é ciência, e que a ciência é diferente de opinião, ele vai dizer também que ciência não são conceitos, são enunciados. Né? Então anota essa palavra-chave em Popper, na seção 4 do problema da demarcação. Ciências são enunciados. Popper traz a evidência da metafísica, rejeitada pelos empiristas lógicos. A crítica que ele faz ao dogmatismo positivista está na obra Sociedade Aberta e Seus Inimigos, tá? Que é aquela segunda obra que eu disse no começo da apresentação da biografia de Popper, que nos ajuda a entender o seu pensamento em relação ao problema da demarcação. Tá? O que é ciência e o que não é ciência, o que é ciência e o que é pseudociência. Tá? E na página 39 ele faz uma exaltação da física, né? Mostrando aí um pouco a sua paixão pela física. Lá na página 39. As pessoas que consideram, está no segundo parágrafo, primeiro parágrafo. As pessoas que consideram ser o propósito da ciência a obtenção de enunciados absolutamente certos, irrevogavelmente verdadeiros, rejeitarão sem dúvida as propostas que apresentei. Lembra que eu disse no começo que Popper ele é incisivo nas suas argumentações, que ele vai falar com todo mundo, ele fala com quem não gosta dele, como também ele fala com quem pode gostar ou não. Né? Então, assim, você que não quer aceitar, né, e quer continuar sendo um empirista lógico, com verdades máximas, excluindo a metafísica, e que casos particulares são universais, ele está dizendo isso. O mesmo acontecerá com os que consideram estar a essência da ciência em sua dignidade, que associam a sua inteireza e a sua real verdade e essencialidade. Essas pessoas dificilmente estarão preparadas para atribuir tal dignidade à física teórica moderna, onde eu vejo, como outros, a mais cabal concretização até hoje conseguida do que eu considero ciência empírica. Então, aqui na página 39, no primeiro parágrafo, ele faz, como em vários momentos ao longo da obra, essa identificação com a ciência da física. Ele também aqui, na demarcação, ele aposta na metafísica, né? Nas inquietações da ciência e dos cientistas, né? E fala qual vai ser a tarefa da ciência empírica. A tarefa da ciência empírica vai ser estudar as teorias e dizer o que é ciência e o que não é ciência. Essa é a proposta de Popper. Na seção 5, no tópico 5, a experiência como método. Qual que é o quinto problema? O quinto problema é: um sistema não pode ser totalmente e simplesmente indutivo. Né? Então é uma maneira dele retomar o primeiro problema, que praticamente é o problema geral. Porque a indução não permite a falseabilidade, não admite o erro, não admite a continuidade da pesquisa, a continuidade da ciência, de alguma maneira. Né? Por isso que o método dedutivo
a dedutividade da lógica do pensamento sobre uma ciência precisa passar pela questão do método. E o método indutivo exclui qualquer possibilidade de avanço e de diversidade, de testabilidade, de falseabilidade do pensamento. Porque, segundo ele, o pensamento tem que ter 3 aspectos, 3 itens. Ele tem que ser sintético. Então, para funcionar o método hipotético dedutivo, um sistema tem que ser sintético, tem que ser algo, portanto, acessível ao mundo físico. Certo? Acessível, sintético, acessível. Tem que ser demarcador, portanto, não pode ser metafísico, tá? Não pode estar na questão da origem da vida, de onde viemos, para onde vamos, né? Não pode estar ligado à religiosidade, né? E ele vai gastar muito tempo da obra, né, da obra original, né, a lógica da pesquisa científica, ele vai gastar muito tempo, do capítulo 6 ao 21, só para falar desse segundo item, o item da demarcação. E por último, tem que ser diferente de qualquer outro sistema. Lembra do exemplo que eu falava da planta girassol e da planta samambaia? Né? Quer dizer, o sistema girassol, das plantas girassol, é um. O sistema das plantas samambaias são outras. É outro sistema. Né? E esse sistema, no terceiro item, de ser diferente, ele tem que estar acessível no campo da experiência. Então, não existe produção em biologia. Eu estou falando agora aqui com vocês, bacharéis e licenciados do primeiro ano do curso de biologia. Vocês terão que entender que a produção de vocês terá que ser dentro de experiências possíveis. Então, no campo da botânica, no campo da citologia, no campo da biotecnologia, no campo da zootecnia, da agricultura, no campo dos estudos pecuários, tudo isso tem que estar aí. Né? São sistemas possíveis, plausíveis, observáveis, que possam ir para o laboratório, que possam desenvolver relatórios, né? E estar em perfeita consonância com o mundo físico. Por isso a importância da física para a biologia, a importância da química para a biologia e fundamentalmente da matemática. E no conjunto dessas grandes áreas, a filosofia. O demarcador popperiano do que será ciência, daquilo que não será ciência. Daquilo que nós vamos transformar em produção científica, as observações nossas particulares. Na seção 6, aqui eu vejo como o mais importante para vocês anotarem nessa aula e desenvolverem a atividade na semana que vem, que é a falseabilidade. Que critério é esse de demarcação? É o contrário da verificabilidade do empirismo lógico. A forma lógica de validação através de recursos e provas empíricas. Certo? Então, na falseabilidade, o que deve acontecer? Eu preciso provar a falseabilidade das teorias. Elas precisam ser testáveis. Para que elas possam ser, de fato, teorias, elas precisam se submeter à falseabilidade. Então, a produção de vocês no futuro e ao longo da formação, ao longo do que vocês estiverem produzindo no curso de biologia, já que vocês estão no primeiro ano, ao longo da formação de vocês e futuramente quando forem pesquisadores, trabalhando nas empresas, nos laboratórios das universidades, vocês entendam que suas teorias devem ser falseadas. Você precisa se permitir e permitir que sua produção seja testada pelo outro ou por você mesmo. Quanto mais testada, quanto mais falseada for a sua teoria, tanto mais duradoura ela será. Portanto, tão mais próxima da verdade filosófica, que é o dilema e a base de todo o pensamento filosófico, desde Platão e Aristóteles até Kant atualmente e agora o nosso estudo em Popper, de mostrar aquilo que é científico daquilo que não é científico.
Então, o verdadeiro método científico, ele não evita a falseabilidade. Aí retoma aquela observação, e espero que vocês tenham anotado sobre os capítulos 9 e 10 do segundo capítulo, que a primeira regra para um método hipotético dedutivo, a primeira regra é que não se evite a falseabilidade. Regra número 2 e seguintes: a falseabilidade é permitida sempre ao longo de todo o processo de construção do pensamento. Ele vai dizer aqui também que a falseabilidade resolve, portanto, o problema da indução levantada por David Hume. E vai dizer que a ciência empírica representa apenas um mundo, entre aspas, real, um mundo da nossa experiência. E que o método da falseabilidade não está ligado à inferência indutiva. Então, é praticamente uma conclusão da primeira questão que eu abro no capítulo 1 dos 8 tópicos da demarcação popperiana, tá? E é uma das mais importantes da nossa aula. O penúltimo tópico, o problema da base empírica. Concentra-se nos capítulos 25 a 30 da obra de Popper, tá? Quando ele vai dizer aqui que a falseabilidade vai depender de enunciados singulares que também devem ser falseados. Então, não é somente o resultado generalizável ter que ser falseabilizado. Até as unidades singulares precisam ser falseadas, né? Então, os cisnes que não são brancos são unidades singulares que precisam também ser falseadas, precisam também serem falseadas. Assim como a generalização indutiva de que todos os cisnes são brancos, né? Então, toda pesquisa em química, física e biologia, né, precisa ser submetida à prova, à testabilidade. É quase uma consequência da temática do tópico anterior. Então, toda pesquisa tem que ser submetida à prova, certo? Então, de repente, já brincamos aqui várias vezes, eu retomo a brincadeira. Você vai criar a nova lei de Mendel, vai derrubar a lei de Mendel e vai chamar-se aí a lei Ferreira da Silva, né? Vai derrubar a lei de Mendel e vai criar a lei Ferreira da Silva. Brasileiros descobrem, biólogos, que a lei de Mendel tem que ser derrubada. Conseguiram criar uma nova teoria para ser falseada. A lei de Mendel continua viva, né? Toda teoria tem que ser submetida à prova. Então, a nova lei que resolve a questão da identidade genética, criada por vocês, biólogos, futuros biólogos em formação, precisa ser submetida à prova. Vocês terão que ser submetidos e submetidas à prova. De maneira que os enunciados básicos criados, eles devem advir e vir de experiências perceptíveis. Porque são as experiências perceptivas que vão justificar os enunciados básicos. Lembrando que enunciado é uma palavra-chave para a Popper na construção da ciência. A ciência não são conceitos, mas enunciados. Espero que vocês tenham anotado isso. E para que a base empírica seja importante considerada nas teorias, ela tem que estar separada da psicologia, né? Nossas convicções, nossas experiências subjetivas, até nossos achismos, que fazem parte da construção do trabalho do cientista, para fugir da neutralidade científica que nós estudamos lá com o Japiaçu, ela precisa ser separada das relações lógicas objetivas. Então, o pesquisador, ele precisa, o biólogo, vocês precisam construir uma formação em biologia, uma formação no campo das ciências biológicas, dentro de relações lógicas objetivas. Não do que vocês acham, não do que vocês gostariam que fosse, não é? Mas tem que estar sob um construto científico
rigoroso. E por último, finalizando, a objetividade científica e a convicção subjetiva. Tratamos disso na obra de Japiaçu, né? Na primeira leitura também do nosso livro em Rubem Alves. Aqui Kant, ou melhor, Popper vai se remeter a Kant, que usou, né, a questão da objetividade, mas avança a questão kantiana em relação à objetividade para dizer que toda a teoria, todo pensamento filosófico precisa ser questionável. É aquela linha que eu falei para vocês entre o concreto e o abstrato, a dialética marxista em Husserl, mas também em Hegel, desculpa, mas também a relação duvidar de tudo e construir verdades. Defender verdades, mas ao mesmo tempo duvidar de tudo. Né? Então ele vai dizer um pouco sobre a objetividade como um critério, né, para a construção do método hipotético-dedutivo que destrói a perspectiva indutivista. Todo enunciado deve ser suscetível de teste. Toda pesquisa científica, toda produção em ciências, na biologia, na química e na física e até na matemática, precisa ser submetida a teste. Isso, portanto, implica afastamento do psicologismo, né? E que em ciência tudo é testável, até mesmo as hipóteses, os enunciados e assim por diante. Temos então uma obra fantástica, né? A obra de Popper, né? Que traz nesse último tópico, né? O tópico da objetividade, as contribuições que ele recebe de Kant, né? E uma produção que traz assim uma perspectiva de ciência muito interessante para nós nos dias de hoje e para a nossa produção científica ao longo da nossa carreira, já que Popper falou muito de tecnologia, né? Embora não fosse uma palavra muito comum na época, né? Ainda era algo assim reservado aos grandes centros que trabalhavam para as guerras, né? A divisão, né? A polarização do mundo entre comunistas e não comunistas. Hoje Popper chamaria isso de tecnologia e inovação, né? Até que ponto a tecnologia e inovação ela é ciência e até que ponto ela é não ciência e apenas um objeto de consumo ou um objeto de satisfação pessoal, seja pessoal em termos de pessoa, né, ou de nações. Eu acho que a obra de Popper continua válida. Nós não vamos ter tempo aqui de estudar as obras que combateram o pensamento de Popper, mas eu espero que a gente consiga, no final da disciplina, fazer uma roda de conversa e colocarmos na mesa todos os teóricos que nós estamos estudando, todos os epistemólogos da ciência, principalmente Popper. No meu entendimento, Popper ele é muito mais rigoroso nas suas ideias, muito mais argumentativo nas suas ideias, e talvez por isso ele não foi assim tão amplamente debatido e combatido à altura de derrubar a sua teoria. Tanto Susanna Hack como Thomas Kuhn, o próprio Carnap,